Gente, vou tentar ser o menos polêmica possível pra falar de relação pai-criança, né? Pai-bebê, pai-filho-filha. Mas corre aqui que o assunto é complicado. Pra quem não me conhece, eu sou psicóloga e psicanalista, sou a Fernanda Brito. Falo de vários assuntos. No Divã Pra Elas, a gente tem 2 canais aqui no Instagram, o Divã Pra Elas, que a gente fala de assuntos que geralmente envolvem a feminilidade. No @desenvolver, que a gente fala de assuntos de psicologia de uma forma geral. E a gente tem também um canal no YouTube, que é Desenvolver Psicologia, que estão todos os nossos vídeos. Então vocês podem acessar nosso conteúdo de vários lugares. Em vários lugares. E o que eu achei mais interessante, pra gente falar sobre relação pai e bebê, é partir de um princípio que todo mundo tem pai. E o que isso quer dizer? Por mais que seu pai seja ausente, por mais que ele não tenha participado, ele estava lá e não está mais. Então, ele existiu, né? Ou ele existe. Ah, mas eu sou de proveta, né? Então, eu tenho 2 mães, uma configuração familiar diferente aí, né? Da tradicional zona. Eu tenho 2 mães, elas desejaram ter um filho, tinha um espermatozoide ali. O que eu quero dizer com isso? Esse espermatozoide, ele vem carregado de história. Como é que esse homem chegou até lá? Como é que esse, né? Ah, eu quis doar, elas são minhas amigas. Ou nos Estados Unidos eles pagam, né, pra doação de espermatozoide, enfim. Independente de tudo, todo nascimento vem carregado de uma história. E toda essa história, ela faz marcas na gente. Então é como se a gente fosse uma folha em branco, né? Mas toda a nossa história, toda a constituição familiar e transgeracional, que vem de outras gerações, elas fazem marcas nessa folha em branco. Elas vão desenhando essa folha em branco, elas vão fazendo parte de quem a gente é. Então é que eu fui de um jeito mais... como é que fala? Eu fui no mais radical, que é 2 mães ou 2 pais e um pai, né? Um espermatozoide de um pai desconhecido. Mas de qualquer forma, isso vem com uma história. Então, acho complicado a gente dizer que aquela... Ah, eu não tenho pai. Ah, meu pai... não, nem falo. Por mais que você não tenha registro na carteira, né, no RG, registro no RG, com o nome do seu pai, esse pai existiu. Até porque, pra gente não ter pai, né, pra gente ter uma ausência, em algum momento isso foi uma presença. Só posso dizer que teve ausência se em algum momento teve presença. E aí, gente, mesmo que a presença seja no ato sexual, né? Então ele desejou minha mãe, depois não desejou mais, não quis assumir o filho. O fato de não assumir o filho já é uma ausência. E o quanto a gente precisa também entender essas faltas que esse pai vai fazendo e assumir que isso faz uma falta na gente. Por mais que isso doa, por mais que dizer que a falta do pai é ruim, né, existiu. A Shakira tá brincando que ela tá terrível hoje, gente. Por mais que a gente diga que minha mãe deu conta, né, minha mãe foi pai e mãe. Não, sua mãe não foi pai e mãe, né? Outra coisa, antes de falar disso. Minha mãe foi muito guerreira, né? Mãe solteira, não. Né? A gente precisa desmistificar, né? Desromantizar a mulher, a mãe solteira. Porque a gente coloca ela no papel de guerreira, de incrível, mãe, né? E eu acho que ela merece todos os créditos. Mas a gente não pode tirar os créditos dos homens. Porque se existe uma mãe solteira guerreira, existe um cara que abdicou das responsabilidades dele, né? Então, quanto mais a gente romantiza, fala assim, porque já ouvi, tá? Não, nem vou pedir pensão, não quero ele perto, eu crio sozinha, né? Tá bom, ok. Mas isso não quer dizer que ele não tenha responsabilidade. Muitas vezes, a gente deixa o homem não ter responsabilidade, abdicar desse lugar, talvez pra dizer que a gente dá conta, talvez porque é melhor isso do que um conflitão, né? Um grande conflito, mas a gente precisa entender e assumir que o pai faz falta sim na vida de um filho. Tô falando de pai ausente porque acho que mais de 50% da população, isso é um número empírico, tem pais ausentes. Às vezes, um pai ausente mesmo que presente.
Um pai que tá lá, não separou da mãe, assumiu o filho bonitinho, mas é incapaz de olhar para essa criança, né? É incapaz de perceber as necessidades da criança, né? Então, um pai, por exemplo, que a filha tá grávida, a barriga cresce na frente dele e ele só não vê, né? Descobre que a filha tá grávida depois de 7 meses. É um pai ausente. É ausente de olhar, né? Eu nem quero entrar muito no mérito da psicanálise, porque é bem profundo toda a relação pai e mãe. Quem conhece basicamente a psicanálise sabe disso. Mas a figura paterna é aquela figura que faz um corte da relação mãe-bebê, né? O que eu chamo de corte? Uma colocada na real, aqui entre aspas, né? Então, o que esse pai faz? Quando esse bebê nasce, geralmente, estou dizendo de uma mãe saudável, geralmente, essa mãe e esse bebê é como se fossem um. Até porque o bebê não entende que ele é um outro corpo. O bebê acha que ele e a mãe são as mesmas coisas, é a mesma coisa, né? Até porque ele chora, tem o seio ali pra mamar. Ele chora de novo, tem a troca de fralda. Então são 4 meses, basicamente, né, de uma forma geral, que essa mãe fica completamente dedicada a esse bebê. Esse bebê não entende que eles são dois. A não ser pela figura paterna, que entra nesse triângulo pra dizer pra mãe e pro bebê, opa, peraí, né? Você é um outro corpo, a sua mãe tem outras coisas pra pensar, tem uma vida, não é só você e ela. E ele diz isso pro bebê, mas diz isso pra mãe também. Então, o papel do pai, que não precisa ser o pai biológico, né? O doador do espermatozoide, pode ser uma outra pessoa, não precisa ser um homem também, né? Não quero ser polêmica, mas vide a propaganda da Natura. Já falei. De uma certa forma, ele vem pra colocar uma regra, pra impor, pra fazer o que a gente chama de corte, né? De imposições, de limite. Ai, veio a palavra. Pra colocar os limites. Ah, então só homem coloca limite? Não. A psicanálise é muito machista nesse sentido. Mas entendo porque a psicanálise é machista. Porque ela foi feita, né? Isso aí foi escrito em 1911, vai. 7 não. 1911. Então, quando isso foi escrito, era assim que era, né? Hoje em dia, a gente pode pensar que isso não tem a ver com gênero. Mas, de uma certa forma, tem que ter 2 pessoas ali, né, pra que essa criança siga saudável. É disso que eu tô falando. Não quer dizer que ela vai morrer se não tiver. Mas que tenha uma certa saúde. Ah, então pode ser uma avó? Pode ser uma tia? Pode. Pode. É óbvio que essa figura vai ser diferente, essa constituição vai ser diferente, mas pode ser. O que eu acho mais importante de contar nesse vídeo, e o que eu queria deixar de mensagem, pra gente tomar muito cuidado com esse nosso discurso de pai não faz falta, não quer, eu nem ligo. E porque, de uma certa forma, a gente fala isso pra preservar nosso sentimento, né? Pra não dizer que ele faz falta, porque dizer que ele faz falta, que ele não nos quis, dói. Mas quando a gente fala isso, a gente deixa o homem não fazer parte, né? Quando a gente coloca a nossa mãe no papel de pai, eu entendo que é pra deixar, né, dar mais reconhecimento pra essa mãe. Mas a gente diz que esse pai, a gente nem precisou. Então não precisa participar mesmo, viu, homem? Que tá tudo certo. E as coisas não são assim. Isso não é certo, isso não é correto, isso não é justo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtam a gente no Instagram, no @desenvolver e @divapraelas. Curtam a gente, né? Dá um joinha no vídeo. Tô muito blogueirinha. Dá um joinha no vídeo do YouTube, no youtube.com/desenvolver psicologia. A gente vai falar sobre vários assuntos. Um beijo, boa semana.